Miqueias capítulo 5, versos de 2 a 4. Vamos ler juntos? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está, em dores, tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Quando nós comemoramos o Natal, nós lembramos que o nascimento de Jesus foi anunciado, tanto tempo antes, com detalhes. E nós sabemos que o Natal representa para nós esse nascimento do Salvador, o Cristo Senhor. Essa passagem, embora poucos versículos, nós podemos ver aqui vários sinais. É uma passagem bem doutrinária, um ensino sobre Cristo. Aqui logo no início nós encontramos: de ti me sairá. Ele está falando que é de Belém, mas o me sairá dá essa ideia, que é o Pai enviando o seu Filho. Me sairá. Ou seja, nós sabemos que quem enviou Cristo foi o Pai. Nosso Deus enviou o seu Filho Jesus. Quando nós continuamos a ler aqui, nós percebemos que o Jesus, ele nasceu em Belém Efrata. A ideia de um lugar simples, de um lugar pouco reconhecido, mas é de lá que nasce. E as palavras que estão aqui é: o governador de Israel sairá e há de reinar em Israel, aquele que irá reinar. E nós podemos perceber que essa junção de um lugar simples para o nascimento do nosso Deus, Jesus, é exatamente essa ideia de proximidade. Deixa bem claro que Jesus é o Deus dos humildes, Jesus é o Deus daquele que podemos dizer que tem maior condição também financeira, ou da cidade grande ou da cidade pequena, mas é certo que Ele está próximo de nós, a proximidade de Jesus de nós. Ano passado nós falamos um pouquinho sobre essas palavras Belém e Efrata. Eu só quero relembrar. A palavra Belém, ela tem um duplo sentido, ela significa casa do pão e casa da guerra. E nós podemos perceber que tem muito a ver com o que é Jesus. Jesus é aquele que é o pão da vida, a casa do pão, é aquele que nos dá sustento. A nossa vida existe por Jesus. Não só de pão viverá o homem. Quando ele diz isso, ele está dizendo que nós não vivemos desse pão da terra, dos presentes, das compras, das festas, mas nós vivemos de toda a palavra. Que palavra é essa? Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Ele é o pão que alimenta. Sempre estaremos alimentados. Pode nos faltar tantas coisas, pode faltar aquilo que você acha mais importante, e às vezes falta, mas você vai sempre ter o pão, o sustento para a sua vida. Mas também, curiosamente, a gente vê casa da guerra, e a ideia de casa da guerra é exatamente que Jesus veio para governar, para estender a mão, para ajudar, abençoar, mas também aqueles que o rejeitaram, aqueles que não quiseram, aqueles que não buscam Jesus, eles estão em guerra.
eles estão contra Deus, eles estão sobre a ira de Deus. E portanto, sim, Deus é o Deus bondoso, mas também Ele pode ser conhecido como aquele que faz guerra contra o ímpio, aquele que destrói o pecador, aquele que não busca o perdão de Jesus. E a palavra Efrata, também nós lembramos que a palavra, ela tem o significado de fecundidade, abundância. A palavra Efrata significa abundância, fecundidade. E sim, o nascimento de Jesus é na casa da fecundidade. Jesus é aquele que nasceu, e o nascimento de Jesus, ele gera em nós a vida. Fecundidade nada mais é do que essa vida que cresce, não apenas o viver a vida biológica, a saúde que você vai lá no posto e faz o exame de sangue e diz que está tudo bem. Não é esta vida, mas a vida real, a vida espiritual, a vida que vale a pena, né? A vida de uma alma que se farta do bem, a vida da alegria dos caminhos de Deus, de cumprir a palavra de Deus. Essa vida que te dá forças, né, para nessa manhã estar aqui na casa de Deus. A vida que liberta, nós falamos da palavra liberdade, libertação. Quantos não têm vida porque estão ansiosos, estão dependentes de vícios, dependentes de remédio. Jesus é aquele que dá vida, a casa da vida, Efrata, fecundidade, abundância. E assim Jesus é para nós a vida. Nesses dias, irmãos, nós podemos sim comemorar, podemos sim lembrar do Natal, né? Até hoje ainda existe polêmica em alguns meios evangélicos, dizendo que não podemos comemorar o Natal. O Natal é uma festa pagã e que veio lá aí vai procurar lá na internet, né? Natal da internet, e lá você acha que você procurar e diz que é uma festa pagã. Nós não temos tempo para isso, né? E nem acho justo a gente ficar gastando tempo tanto com essas coisas, mas é claro que nós já sabemos que dia 25 de dezembro não foi o dia exato do nascimento de Jesus. Até fala sobre o tempo lá que os pastores andavam nas noites lá e não era o tempo frio, e tem lá várias coisas da história dizendo que Jesus nem nasceu nesse mesmo ano, né? Até o ano está errado. E quanto à festa, sim, nós sabemos que na história existia a festa, primeiro da Saturnália, lá, uma festa ao deus Saturno, depois a festa a um outro deus, que era nessa data. Com o advento do cristianismo, o que eles fizeram? Eles tornaram a data uma data cristã, então começou a se comemorar. É como se você tivesse uma população tão grande evangélica, que na época do carnaval, você fala, vamos abafar esse carnaval, vamos fazer uma grande festa em homenagem a Jesus. E aí essa festa se torna maior e aquela outra festa pagã vai sumindo. Foi isso que aconteceu na história. E é claro que as coisas foram se misturando. Partes das tradições da festa pagã foram entrando na festa religiosa. Só que essa ideia dos símbolos, né? A gente não precisa se preocupar com alguns símbolos. Se nós temos uma flor aqui, mas essa flor era da festa pagã lá. Os símbolos, eles não têm esse poder, né? Se nós não estamos usando aquele símbolo como aquelas pessoas usavam, nós não estamos, por isso, pecando, só porque estamos usando certas coisas. Como eu disse, são detalhes que aí precisaria de muito tempo, né? O próprio Papai Noel, né? O Santa Claus, que era um papa lá, um padre que ajudava muitas pessoas, e depois começou essa tradição de dar presentes. Quando você dá um presente para alguém, você não está homenageando ao santo lá, né? Não, você não está com isso na cabeça. Então a gente pode sim aproveitar a oportunidade. É uma época que todos estão falando de Natal, é uma época que as pessoas estão abertas a vir à igreja. Se você convidar pessoas para vir à igreja hoje, provavelmente elas podem aceitar esse convite, que não aceitariam numa outra época. E assim nós vamos falar de Jesus, porque essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Então, isto é o Natal. O nascimento de Jesus, que foi proclamado tanto tempo, antes mesmo
do nascimento de Jesus. Ele é para nós, sim, um tempo em que vem de Deus, de ti me sairá o Filho de Deus, aquele que cujas origens, é desde os tempos antigos, desde a eternidade, ou seja, está falando que Jesus, ele não nasceu no sentido de que ele foi criado, mas ele existia desde a eternidade, Deus eterno, e esse veio para dar luz, e esse veio para ser o governador, apacentará o povo na força do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia, irmãos, se nós possamos adorar a Jesus, o Filho de Deus, que nasceu, o Deus, o governador, que veio a este mundo para nos dar a paz e a salvação. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te louvamos por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos dá para juntos lermos, estudarmos sobre o nascimento de Jesus, ó Deus. E que o Senhor Deus nos abençoe para que nesta data, ó Deus, possamos ainda mais ter a nossa fé fortalecida, ó Deus, porque a história de Jesus não é uma história inventada, ó Deus, mas é um acontecimento histórico que veio mudar a nossa vida, ó Pai. Se nós estamos aqui hoje é porque um dia Deus, o Pai, enviou Jesus, o seu único Filho, a esta terra, ó Deus. Ó Deus querido, que o Senhor nos abençoe para que Jesus seja o nosso governador, que Ele seja o pão da nossa vida, o sustento da nossa vida, ó Deus, e que cada dia possamos crescer, ó Deus, em abundância, em vida, em fertilidade, ó Deus, que a nossa alma seja alimentada pelo Senhor a cada momento, Deus. Obrigado, ó Deus, por esta hora, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.